Graça e paz, queridos, em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos ao culto online da Conexão Church. Você está aí na sua casa? Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse culto de adoração ao nosso Deus. Você pode fechar os seus olhos por um instante para a gente fazer uma oração juntos. Você pode orar comigo. Senhor Jesus, nós queremos te entregar esse tempo. Nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor é bem-vindo neste lugar. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo em cada casa. O Senhor é bem-vindo em cada coração. Que o Senhor, Deus, encontre nessa noite um altar real de adoração, de entrega, de amor por Ti, através das nossas vidas. Nós não estamos aqui, Senhor, por qualquer outro motivo que não seja alcançar o Teu coração e ver a Tua face. Nós te amamos, Senhor, mais do que tudo. Por isso, recebe nessa noite, Senhor. E vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre este lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia, canções são armas para mim. Levanto um aleluia, o céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá, das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Ei! Levanto um aleluia com tudo o que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá, das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto
esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Oh, Ele venceu, com meus lábios canto a verdade que a todos eu preciso proclamar. Ele virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. Eu testemunho a vitória de Jesus. Aleluia, aleluia, igreja. Que saudade de vocês. Mas como é bom pertencer a um corpo, como é bom pertencer a uma igreja, como é bom podermos saber que temos uns aos outros, que temos orado uns pelos outros, que temos nos fortalecido em amor, na fé. Ah, muito obrigada, igreja. Obrigada porque nós estamos juntos neste momento. Eu queria ler com vocês alguns versículos. Essa semana Deus tem me incomodado muito. Há um choro no meu coração, no meu espírito, né? E eu queria ler com vocês. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Salmo 42, 11. Isaías 40, 31. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Filipenses 4, de 6 a 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente
em Cristo Jesus. 2 Crônicas 7:14. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar e orar, buscar minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Queridos, há um grande clamor no meu espírito. E eu queria que nós levantássemos agora, pelas famílias, pelas pessoas, pelas mães, pelos pais, pelos tios, pelos avós, por aqueles que sustentam a sua casa. Deus tem me inquietado muito sobre as finanças. E Deus tem pedido para mim orar e clamar sobre isso. E eu queria que agora nós juntos, como igreja, nós estivéssemos realmente levantando a nossa voz em oração. Levante aí onde você está. Saia do seu sofá, levante da cadeira, fique em pé. Nós vamos levantar um grande clamor agora pelas finanças. Nós vamos declarar que as pessoas não passarão fome. Eu vi uma cena horrível lá na Bahia, ontem assisti no jornal. Uma multidão se pisando, se empurrando para conseguir cestas básicas. Nós vamos declarar que as pessoas não vão passar fome, elas não vão morrer de fome. Nós vamos ajudar uns aos outros. Nós vamos dividir aquilo que nós temos. O Senhor vai dar a provisão, o Senhor vai levantar. O Senhor vai levantar, o Senhor vai fazer com que o arroz, o feijão se multiplique nas vasilhas, em nome de Jesus. E você que está ansioso, você que está com medo, você que está preocupado, você agora vai colocar isso aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há um Deus que há por você, há um Deus que cuida de você. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Deus, nós clamamos ao Senhor neste momento. Nós clamamos ao Senhor e nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo medo que está no coração das pessoas, o medo de não ter o que comer, o medo de não ter como pagar suas contas, toda ansiedade, toda depressão, nós repreendemos agora, no poder, na autoridade de Cristo Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós como igreja, nós repreendemos. Querido, coloque a mão no seu coração. Antes de nós repreendermos as dificuldades das pessoas da nossa cidade, do nosso país, nós vamos repreender o nosso medo, a nossa ansiedade. Coloque a mão no seu coração agora. Deus, nós repreendemos. Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. E todo medo caia por terra. Toda ansiedade, toda preocupação. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando em nossos corações. O crer. É verdade, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Nunca nos desamparou e nem vai desamparar. Não é homem nem filho deste para mentir. As suas promessas são fiéis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem sobre cada família da Igreja Conexão. Vem sobre as famílias das nossas famílias. Vem trazendo provisão. Vem realmente multiplicando o arroz, o feijão, o ovo, a carne. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, comece agora a orar pela sua casa. Em nome de Jesus, começa a declarar multiplicação sobre a sua casa, multiplicação sobre o seu salário, multiplicação sobre o dinheiro que vai chegar até as suas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia! Ei! Jesus, vem sobre a nossa nação, vem sobre os estados, vem sobre o povo brasileiro. Tira todo medo, toda insegurança.
Espírito Santo de Deus, vai tocando nos corações, vai ministrando as pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, vai, Senhor, Deus, multiplicando, Senhor, as coisas dentro da casa, Pai, os alimentos, Pai, em nome de Jesus. Vai, Senhor, realmente trazendo um espírito, Senhor, Senhor, amoroso aos nossos corações, ao coração do povo brasileiro. Que nós realmente saibamos, Senhor, dividir o que nós temos. Não importa se temos muito ou pouco, mas que nós sabemos dividir o que nós temos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E traz paz sobre a nossa nação. Traz paz sobre os corações das pessoas. Em nome de Jesus. Nós repreendemos furtos, roubos, violências. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, igreja. Querido, ore por isso. Ore por você quando você começar a sentir medo, quando você começar a sentir ansiedade. Comece a declarar palavras. Vou mandar esses versículos para vocês no WhatsApp. Comece a declarar versículos na sua casa. Comece a falar eles bem alto. Em nome de Jesus, comece a declarar, em nome de Jesus, que na sua casa as coisas vão se multiplicar. Você vai pegar o arroz, você vai pegar o feijão, e você declara que está se multiplicando, em nome de Jesus. E querido, agora eu vou falar sobre os dízimos e as ofertas. E eu não fico constrangida em falar sobre dízimo e oferta num culto online ou numa situação de pandemia. Porque os princípios, eles não mudam com as circunstâncias. Aquilo que Deus nos ordenou fazer, nós fazemos independente de. Então eu não fico chateada, nem nervosa em falar sobre isso. Pelo contrário, eu acho que nesse momento, Deus vai nos provar. Deus vai provar a sua fidelidade conosco. Mas nós também temos que ser fiéis. Então, querido, o dízimo, ele não é circunstancial. O que é circunstancial é o seu salário. É o seu ganho mensal, diário, semanal. E a palavra de Deus, ela é clara, onde ela fala que nós devolvemos a Deus 10%. Então, querido, se você tem ganhado menos, você vai devolver menos. Mas não deixe de devolver. Não deixe de entregar ao Senhor o que é dele. Isso não é só para o bem da igreja. Porque a igreja precisa pagar suas contas. Porque... Não. A igreja precisa pagar suas contas, sim. A igreja ajuda pessoas. Que isso tá em primeiro lugar antes de contas a serem pagas. Mas faça isso por você, para que você seja abençoado, para que você possa provar da fidelidade de Deus, para que você entenda que quando nós não negociamos aquilo que é inegociável, as coisas acontecem. Nós temos aquela história da viúva de Zanorete, eu acho que é o nome. Ela estava lá com o seu filho. E Deus mandou o profeta ir até aquela cidade. E quando chegou lá, ele estava com fome. E Deus mandou ele procurar aquela viúva. E quando ele chegou para a viúva, ele falou: o que você tem para comer? Ela falou assim: olha, eu só tenho uma porção de comida para mim e para o meu filho. E depois que nós comermos, nós não temos mais o que comer. E o profeta falou: faz o seu alimento e dá primeiro a mim. Sabe, querido, a gente pode falar: Deus, que loucura. Meu Deus, como assim? Mas ela fez. Ela obedeceu.
E sabe o que aconteceu, queridos? As vasilhas dela nunca ficaram vazias durante todo aquele tempo. E há historiadores que falam que foram anos. Podem ter sido de 2 a 3 anos. As vasilhas dela nunca ficaram vazias. Então, querido, eu creio nisso. Eu creio nisso. E nesse tempo, querido, Deus também está nos ensinando a termos um coração generoso. Querido, você não precisa ter um monte para poder dar. Você não precisa ter um monte de comida para poder compartilhar com aquela pessoa que não tem. No seu pouco ou no seu muito, compartilhe. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Faça isso agora. Se você quer fazer isso nesse momento, tem a conta aí no WhatsApp da igreja, você pode fazer. Nós vamos fazer isso nesse momento, queridos, entendendo que nós estamos sendo abençoados. A minha obediência me abençoa. Deus, nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem dado às nossas mãos. Obrigada, Senhor, porque temos o que comer, porque temos, Senhor, o que vestir. Obrigada, Senhor, pelos nossos salários. Obrigada, Senhor, pela provisão de cada dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. E eu oro, Senhor, para que não falte nada na casa de nenhum dos meus irmãos. E para que eles possam testemunhar. Irmãos, vocês vão testemunhar as coisas se multiplicando na sua casa. Vocês vão poder gravar vídeos falando que Deus tem multiplicado o arroz, o feijão, a mistura. Vocês vão testemunhar. Creia, 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 creia e chame a existência. Chame a existência. Ei! Queridos, Deus liberou uma palavra profética neste momento. Pega aí. Toma posse dela. E ela vai se cumprir na sua casa. Ela vai se cumprir na sua família. Ela vai se cumprir ao seu redor. Porque as pessoas testemunharão e experimentarão da multiplicação que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Nós vamos cantar essa canção agora. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo. Do meu coração é defensor. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo. Do meu coração é defensor. Aleluia, me salvou.
do seu jeito é melhor, e eu só louvei, eu só adorei, eu só me prostrei, só me aquietei, e eu só louvei, eu só adorei, eu só me prostrei, só me aquietei, aleluia, me salvou, do seu jeito é melhor, aleluia, defensor, do seu jeito é melhor. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é defensor. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é defensor, e eu só louvei, eu só adorei, eu só me prostrei, só me aquietei. Nós vamos passar para a ceia, meus amados, paz do Senhor. Eu gostaria que você separasse aí o seu pão, separasse aí o seu vinho, e nós vamos estar nessa hora pedindo perdão. Perdão ao Senhor pelos pecados da igreja, os pecados da igreja, todo o globo, no Brasil, nesse dia de jejum. Nós vamos nos prostrar. Se você puder se colocar de joelho aí na sua casa, se prostre, se coloque de joelho. Senhor, nós queremos, Pai, estar diante de Ti como igreja, como corpo de Cristo, declarando: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu oro para um chacoalhar mesmo do corpo de Cristo, e que a igreja se arrependa, que toda prostituição, que todo mundo, que todo egoísmo, que todo adultério, que toda iniquidade seja extirpada do corpo de Cristo,
que lideranças, que pastores venham mesmo a confessar os seus pecados publicamente, como uma igreja madura que confessa pecado. Com a Deus, que os cônjuges confessem seus pecados, que os pais confessem os pecados aos filhos, que os filhos aos pais. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha mesmo extirpar toda praga, toda destruição, e o sangue do Cordeiro venha a ser aspergido sobre o corpo de Cristo, sobre a tua noiva. Que a igreja se arrependa de forma real, genuína, Deus, e que esse presente, que é a santificação, que dia a dia desenvolvemos, Senhor, ela seja real, absoluta, concreta, com a convicção de que caminhamos no sobrenatural, na revelação, no ilimitado, no extraordinário, milagres, sinais, prodígios, através da tua noiva, através da tua igreja, que são os pés que pisam essa terra, os pés que representam o sacerdócio real, os pés que são a tua propriedade exclusiva. E nós, com o teu Espírito, libertamos os cativos, curamos os enfermos. Pai, somos a voz do consolo, somos as mãos que abençoam, somos os pés que anunciam a paz. Portanto, Senhor, nossos pés são formosos. Obrigada, Senhor. Gera e levanta essa igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha. Levanta esta igreja para o verdadeiro ID, para, Senhor, em Deus declarar mesmo, Espírito Santo, traz e levanta os trabalhadores para a seara. Levanta os ceifeiros, levanta os últimos trabalhadores, levanta esta geração para estes últimos dias, para esta grande colheita que virá. Venha o teu reino e o teu governo. E como a tua vontade é perfeita no céu, assim seja aqui na terra. Os pés da tua noiva, pés guardados em santidade. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Quem não fala com falsidade? Quem não tem vaidade? Senhor, nos quebranta para sermos esta geração que busca a tua face. Uma sede, uma fome real, genuína em nós, para nesses dias nos voltarmos a ti, com arrependimento buscar a tua face e te encontrar. Obrigada, Jesus. Aleluia. Nós consagramos, Senhor, e apresentamos, Pai, o pão a Ti. O pão vivo que desceu do céu e nos alimenta. Hoje, Pai, participamos desta mesa e este alimento é espiritual. E quando participamos, Senhor, recebemos vida em Teu nome. Portanto, nós consagramos este pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Também, Senhor, entregamos e consagramos a Ti o cálice da nova e eterna aliança em Teu nome. O Senhor está aliançado com o povo santo, o povo mais feliz da terra. Nós Te rendemos, Senhor, toda adoração. Nós Te rendemos toda gratidão, porque este sangue nos purifica, porque este sangue nos comprou, nos redimiu e nos arrancou do reino das trevas para o reino do Teu infinito amor. E nós consagramos a Ti no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos recebendo um alimento espiritual dentro dos nossos lares. Gostaria que você orasse se alguém está enfermo, se alguém está abatido. Nós repreendemos pela autoridade do nome de Jesus todo pânico, todo medo, toda insegurança, porque nós não caminhamos com medo nem por medo, mas nós caminhamos pela fé, a fé no Filho de Deus. E quando recebemos esse pão, então recebemos vida no nome do Senhor. Este é o corpo e o sangue de Jesus. Você pode pegar o pão. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que
que levou Jesus à cruz quando foi por nós. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Nós recebemos vida, recebemos graça, recebemos unção, recebemos milagre, porque somos parte desta aliança, deste corpo, recebemos a vida do Mestre. Então comamos todos em nome de Jesus. Você pode comer o seu pão, a sua bolachinha, o que você tiver aí na sua casa. Que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado o perfeito acesso. Do mesmo modo, depois ele partiu o pão, ele tomou o cálice e declarou: este é o meu sangue derramado. Este é o cálice que representa nova e eterna aliança em meu nome. Temos uma aliança eterna. Somos arrolados junto com os filhos de Deus, onde Cristo Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então beba dessa vida, desse sangue precioso que nos purifica, que nos redime, que nos limpa. E faça isso em memória, celebrando que aquele que morreu, que derramou esse sangue, ele também voltará. Bebamos todos, queridos, em nome de Jesus. Lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, Estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Partimos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos a comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte, mas também nós anunciamos a volta de Jesus. Então celebre, adore, não deixe Satanás nem o medo roubar a sua convicção e a sua celebração de que você pertence a um Deus de amor. E este amor, ele é leal, amém? Ele é eterno e ele nos abraça. Então se sinta abraçado, receba vida, não existe morte, receba vida aonde você estiver, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amados, eu estava hoje meditando, orando, e nós cremos, né, num Deus de amor, e eu estava me lembrando, né, que fazem 30 anos que nós temos orado pelo Brasil. Eu lembro de Tocando uma Geração, era tão adolescente, e nós falávamos do Brasil para Cristo, que ele viria aos pés do Senhor, e nós cremos que quem reina e quem governa é o soberano das nações, é Jesus. Então, independente de um presidente ter convocado para o jejum, nós como igreja cremos nisso, e quando um líder, que é o maior líder da nação, libera uma palavra, a palavra está liberada, mas nós como igreja temos a chave para ligar na terra e no céu. Nós, como igreja, somos a resposta. Nós devemos jejuar e orar pelo Brasil e pelas nações sempre, até que ele venha.
Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso papel. E hoje eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em 1 Samuel. 1 Samuel 2. E eu quero começar lendo a oração de Ana. Depois eu volto na história para quem não conhece e a gente vai explicando, tá bom? 1 Samuel 2. Então Ana proferiu esta oração: o meu coração exulta no Senhor por causa do que Ele fez. E eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo, cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer ao Seol a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhe concede um lugar de honra. Porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas. Porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra ele. E Yahvé julgará os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana retornou para casa em Ramã. O menino, porém, ficou e começou a servir ao Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Aqui é a história de Ana, esposa de Eucana, que tinha 2 esposas, Penina e Ana. E Penina ficava provocando Ana, porque ela não tinha filhos, ela era estéril. E todos os anos, então, como um bom judeu, ele subia, ia até esse lugar, e ali estava Eli. E Eli era o sacerdote, que também tinha uma figura política. E ele tinha o filho Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes. E eles iam para lá apresentar e sacrificar ao Senhor os seus sacrifícios. E é interessante que, né, nesse ir, eles pararam para comer. E Eucana, ele serviu Penina, ele serviu os filhos de Penina. Mas para Ana, ele deu uma porção dobrada de comida. E Ana, ela chorava e ela não conseguia comer. E depois disso, então, ela entra no templo e ela começa a balbuciar, porque ela não tinha palavras, mas Eli estava sentado à porta e começa a observar aquela mulher. Ela estava ali, demorando. E o choro e a angústia, a amargura de Ana era tão profunda que não se ouvia palavras, mas ele via a boca dela mexendo. E aí ele perguntou: você está bêbada? Você deve deixar esse vício. Onde já se viu esse horário, uma mulher já embriagada? E Ana, com toda delicadeza, gentileza, educação, ela responde ao sacerdote: não, meu senhor, não me tome por uma mulher, né,
adúltera, por uma mulher vadia, eu não estou bêbada, mas eu estou clamando ao Senhor, porque a minha amargura é muito profunda. E aí, Eli abençoa a Ana e fala que o Senhor te conceda o que você colocou hoje diante dele. Então, Ana regressa, e a Bíblia, isso eu quero ler com você, nos relata, em 1 Samuel, no versículo 18, ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem da minha pessoa. E em seguida Ana seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não havia mais desalento. Sabe, aqui mostra claramente a nossa briga dentro da nossa alma. Quando nós temos questões e que a gente fica culpando o marido ou culpando os nossos inimigos, porque Eucana, ele chega para Ana e fala assim, o que você tem? Eu não te sou melhor que 10 filhos. Ele amava Ana. Mas isso não satisfazia Ana. Até ela ir para o Senhor e colocar diante do Senhor aquilo que estava angustiando, atormentando a sua alma. E nesse momento, quando os nossos inimigos, como Penina representa aqui os nossos inimigos, e talvez uma intimidação, talvez uma zombaria, talvez o medo, talvez a frustração de não ter realizado um sonho, eu não sei o que são os seus inimigos agora, esse Covid, a praga, o medo, o pânico, essa intimidação. E ela só mudou o semblante dela quando ela conseguiu levar isso para um sacerdote. Quando ela conseguiu levar isso, na realidade, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o sacerdote dos sacerdotes, que é Jesus. Porque ele não sabia o que ela pediu, mas Deus sabia o que ela pediu. E ela colocou ali a angústia, o medo, a frustração diante do Senhor. E ela saiu dali pedindo para que o sacerdote não a julgasse. E ela volta com outro semblante, depois que ela consegue tirar da alma dela, do coração dela, as angústias e aflições, e depositar aos pés do Senhor. E a figura de Eucana aqui representa Jesus, que nos dá porção dobrada, que nos ama com esse amor que é apaixonado, que nos ama com esse amor que é incondicional, que tem esse cuidado e esse olhar, mas muitas vezes, mesmo com Jesus, cuidando de nós, nos dando porção dobrada, nos amando com esse amor, nós só mostramos insatisfação. E quando essa insatisfação, que é o inimigo que consegue entrar dentro da nossa alma, a gente começa a chorar, e a gente começa a ofuscar a visão de tanta lágrima, de tanta dor, e a gente não consegue olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, ela vai para o consumador da fé dela e ela deposita ali a angústia. E aí um sacerdote fala, que seja feito conforme o seu pedido. E eles retornam para casa, e ali o marido vai namorar com ela, e Deus se lembra de Ana. E Ana, o voto que Ana fez com Deus é que se ela concebesse, então ela entregaria o filho a serviço de Deus. E nasce Samuel. E nós temos na história o impossível da esterilidade, que foi Sansão, que foi Nazireu, que também nasceu de um mistério. Nós temos o último profeta, João Batista, que também nasceu de um mistério. E nós temos Samuel, ou seja, na hora do impossível, na hora do improvável, o Senhor suscita profetas. E o Senhor suscita aqueles que vão ser libertadores, que vão ser proclamadores. E o Senhor quer levantar uma geração de Samuel para esses últimos dias, para a proclamação do reino e da glória do Senhor. E ali, então, Ana, ela tem o bebê, e daí ele volta para sacrificar, e ela fala assim, eu vou ficar, porque o bebê é bebê, estou amamentando.
Quando eu parar de amamentar, eu subo com você no próximo ano, no próximo, ainda não sei. E Eucana, ele poderia falar assim, ai, Ana, fica com esse filho, é o único filho, não vamos levar não. Mas ele não, ele tem temor do Senhor. E por causa do temor, ele fala assim, Ana, cumpre o teu voto. Você fez um voto, então cumpra o seu voto. E então, depois que ela desmama o bebê, ela tem esse cântico que eu falei aqui para você agora, que ela ri dos seus inimigos, que Deus é o dono da vida, e que eu acho, inclusive, essa oração de Ana muito propícia para esse cenário que nós estamos vivendo. E eu encorajo a você a orar todos os dias, segundo Samuel, capítulo 2, a oração de Ana, declarando isso sobre nossas famílias, sobre a nação, sobre o globo. E aí, então, ela volta e deixa o menino para servir a Eli. E o que eu quero trazer agora, eu trouxe para você como pessoa, pessoal, o que seria Eucana, quem seria Ana, quem seria Penina, os nossos inimigos, aquilo que nos afronta. Mas uma coisa que eu quero te colocar hoje também é a realidade de Eli. Eli, ele tinha um lugar, algumas cidades ali ao redor, que ele tinha o governo, ele tinha esse papel sacerdotal. E eles tinham uma fama, né? Os filhos de Eli, Hofni e Finéias eram sacerdotes, mas esses sacerdotes, eles tiravam o sacrifício que o povo oferecia. Eles roubavam aquilo que era para ser do Senhor e traziam para o seu benefício. Eles eram glutões. Eles comiam aquilo que era do Senhor. Eles dormiam e se adulteravam com mulheres, com prostitutas. E a cidade e todo o arredor falava deles. Seus filhos fazem isso. Os sacerdotes desta casa fazem isso. E Eli até chama a atenção dos seus filhos, mas os seus filhos não dão ouvido. E então Deus envia um profeta para avisar a Eli que ele não se agradou dos filhos e da forma com que ele corrigiu os filhos, porque ele não proibiu os filhos. Ele admoestou, mas ele foi conivente com o pecado dos filhos. E Deus falou, você prefere engordar os seus filhos a fazer e obedecer os meus preceitos. Você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Irmãos, eu quero trazer isso para a nossa realidade. O sacerdote que se coloca na frente de uma mídia, de uma televisão, e a igreja dele, ou a cidade dele, sabe dos seus pecados, o juízo vem de Deus para os filhos e para ele. Claro que tem toda uma promessa e toda uma questão histórica, quando a gente vai ver na linhagem de Eli, que esta linhagem ia acabar. Lá em Davi, um profeta já tinha declarado que a linhagem de Eli iria acabar. Mas tudo tem um tempo perfeito e um propósito perfeito no tempo do Senhor, debaixo do céu e sobre a terra. E este era o tempo para se findar aquela palavra, se cumprir essa palavra, mas se Eli talvez tivesse tido uma outra postura, talvez pudesse ser na próxima geração. Mas ele foi conivente. Então o sacerdote, ele continua sendo sacerdote independente dos pecados. É tempo para o sacerdócio se arrepender. Esse é um tempo para a igreja se arrepender. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, é um tempo para a igreja e os líderes, pastores, apóstolos, o nome que tiver, precisa se arrepender. Se a motivação do apóstolo, do pastor, é autopromoção, é visibilidade, isso é Deus que vai tratar com o coração de cada um, não cabe a nós julgarmos. Mas o que eu quero que você entenda é que Ana, quando Eli a acusa de bêbada, ela não virou para o sacerdote e falou, mas quem é você? Porque os seus filhos são glutões?
são bêbados, adúlteros, prostitutos e você não faz nada. É um conivente. A postura de Ana foi de respeito, submissão, de uma educação, aonde ela se humilha e ela fala, não pense isso da sua serva, mas que você possa sempre me ver com um olhar bom. E ela não acusa Eli, ela não julga o sacerdócio. E aquele homem que está em pecado junto com a sua família, libera a palavra. E aquela mulher recebe a bênção. Pela palavra liberada. Então não me importa se está em pecado, se não está, o que faz com a família, com a igreja. Foram liberadas palavras para o Brasil e eu estou recebendo na autoridade do nome de Jesus. Cada um vai prestar conta para o Senhor. Isso não cabe a mim, não cabe a você. Então, como cristão, nós recebemos a palavra em humildade, sem acusar, sem defender um ou outro, mas crendo na palavra que o Senhor está liberando para a nação. Ana recebe a bênção. E Ana então devolve para o Senhor o que ela prometeu, porque ela fez um voto. E é tão lindo que ela mesma profetiza que a estéril vai ter 7 filhos. Então Eli, ele dá outra palavra, porque o Cana também foi fiel. Falou, você tem que cumprir seu voto com Deus. E ele fala assim para os dois, que o Senhor abençoe e multiplique e dê muitos filhos para vocês. Que você tenha e gere muitos filhos com esta mulher. Então Ana, ela gera mais 3 meninos e mais 2 meninas. Então Ana, ela tem um total de 6 filhos. E com isso, todos os anos ela tecia um manto sacerdotal para o seu filho Samuel. E levava para ele, quando ela ia para o sacrifício. Sabe, irmãos, a própria igreja, a mãe representa a igreja, tece autoridade sobre seus profetas. E conforme Samuel ia recebendo o manto do tamanho dele, era a visitação e a unção que Deus dava com autoridade para ele crescer. Ele estava crescendo. Ele já tinha recebido educação e ele já tinha recebido integridade, porque nós sabemos que a criança, até os seus 6 anos, vai determinar questões de integridade. Aqueles que andam em temor e obediência, estes se levantarão para ser voz no Brasil, se levantarão para ser voz na nação. Por isso é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar. É tempo de se humilhar, é tempo de buscar a face de Deus e deixar com que o Senhor nos levante como esta geração que denuncia o pecado, que odeia o pecado, que ama o Senhor, que promove a volta de Cristo, que anuncia as boas novas. Nós somos os pés que anunciam a paz. Nós temos a resposta, nós temos vida para dar. Então, não é o meu juízo, não é o meu julgamento, porque a minha justiça própria, ela não passa de trapo de imundície. Mas é o juiz e o Senhor que faz, é o juiz e o Senhor que reina. Do Senhor é a terra e toda a plenitude. Ele governa sobre todas as nações. Ele é o rei das nações. Ele é o soberano das nações. E nós precisamos nos deleitar, nos alegrar e buscar esse encontro individual, pessoal, como Samuel teve. Não é com a experiência do teu líder, do teu discipulador, do teu amigo, do teu cônjuge, do teu filho. É a sua experiência individual com o Mestre. O Senhor espera que você o busque de todo o coração. E Ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, com todo o coração é tempo de nos rendermos, é tempo de nos entregarmos, é tempo de termos sede, paixão, é tempo, irmãos, de acharmos a face dele, como um garimpeiro que busca ouro.
quando tudo está te sufocando debaixo de tudo que está soterrando em cima das nossas cabeças, nós perseveramos, continuando até encontrar a gema mais preciosa, que é o Senhor. Então não se preocupa. Você pertence a um Deus de amor, a um Deus leal, a um Deus fiel, um Deus que te selou, um Deus que te escolheu, um Deus que te separou para esse tempo, para essa geração. Você não nasceu lá atrás. Nós nascemos nesse tempo, nessa geração, para cumprir um propósito. Então, cumpra o seu propósito. Confiando, crendo, testemunhando, se alegrando, celebrando a vida, sem medo, sendo generoso. É tempo de dar, é tempo de amar, é tempo, irmãos, de nós realmente sermos a resposta. E a igreja fará a última e grande colheita em toda a terra. Amém? Você faz parte disso? Eu quero que todos nós possamos fazer parte disso. Você pode ficar em pé, colocar a mão no teu coração. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Nós queremos ser como Ana. Nós não queremos, Senhor, olhar para o inimigo, para a provocação, para a intimidação, nem para o medo. Nós não queremos ficar lutando com a nossa alma, com angústia e choro, mas é um tempo de se alegrar. Que o Senhor possa mudar o semblante, que as pessoas possam se alimentar da palavra que Jesus dá. E o Senhor nos dá nesse tempo porção dobrada, porção triplicada, porque temos tempo hoje para isso, Deus. Então que as pessoas parem e recebam do que o Senhor tem servido, recebam desse amor, recebam dessa porção dobrada e se alimente. E comecem a profetizar as promessas, comecem a profetizar os sonhos, comecem a perseverar naquilo que o Senhor já entregou há tanto tempo nos corações. Ressuscita sonhos, ressuscita visões, ressuscita, Senhor, paixão, ressuscita, Senhor. Senhor, lá em Apocalipse, o Senhor traz todas as igrejas que o Senhor vai julgar. E é assim que o Senhor julgará cada igreja, com seu nome, com seu líder, com seus pastores. E não cabe a nós, mas a Ti. O Senhor nos dá o aviso, o Senhor fala para meditar nesse livro. O Senhor fala para buscar a Tua face. Então que cada um deixe o seu pecado. E o Senhor levante, Pai, Samuéis, o Senhor levante profetas escolhidos, que o Senhor realmente, Pai, vá tecendo através da igreja essa capa de autoridade. Igreja como mãe se levante, igreja como mãe promova os profetas, igreja como mãe teça essas capas e dê, Senhor do céu, derrame a unção e que nós possamos nos levantar como essa geração dos últimos dias que odeia o pecado, que denuncia o pecado, que ama o Senhor, que promove a sua volta, porque ama a sua volta. Sem medo. Repreende, Deus, o pânico. Repreende, Senhor, a fobia. Repreende, Senhor, todo o ataque mesmo, emocional. Todo o ataque, Senhor, no cérebro, com as pessoas que têm debilidade, Deus, de síndromes de pânico, de depressão. Senhor, em nome de Jesus nós ordenamos curas e milagres nesse tempo, Pai, aonde é improvável. Como o Senhor fez, Senhor, com essas mulheres estéreis. E o Senhor levantou, Pai, aqueles que seriam os defensores das nações. Assim, nessa esterilidade, o Senhor levante os profetas que não se corrompem com o pecado, mas que vão proclamar a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito sejam derramadas sobre nós. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E eu declaro o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e janelas de cada família, ascendente, descendente, parentes correlacionados, salvos e não salvos.
E declaramos que aqueles que não são salvos, venham com esta multidão que virá aos teus pés. E aqueles que são salvos se despertem para este avivamento e se levante com esse remanescente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Muita saudade. Logo, logo a gente vai se abraçar, sentir o cheirinho do perfume, comer junto, vamos ter muita comunhão, tá bom? Qualquer coisa é só me ligar, qualquer coisa é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Nós não estamos sós, o Senhor está conosco, o Senhor está com você. E Ele é fiel, Ele é bom. Lembre-se sempre do caráter do seu amado. Ele é fiel e Ele nos ama com amor eterno e leal, tá bom? Uma boa semana, cheia de fé, cheia de revelação, uma boa semana onde você possa comer a porção dobrada que Deus tem nos dado, você possa entrar no seu quarto, você possa buscar ao Senhor. Vamos terminar de ler Apocalipse, tá muito legal, chegamos na reta final, tá? Em agosto nós começamos a próxima leitura de novo, conectado no novo, mais 90 dias. Quarta-feira a gente vai entrar lá no Zoom, fazer a nossa reunião de intercessão. Participe. É tempo de orar. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Quer dar algum recado, irmã? Deus te abençoe, eu amo vocês. Igreja, se você está com alguma dificuldade, se você está precisando de uma cesta básica, por favor, nos procure. Se você está com alguma dificuldade, nos procure. Nós estamos juntos nesse momento. Um ajuda o outro e a gente vai passar por tudo isso e vamos sair mais fortes, ou melhor, vamos sair fortalecidos de tudo isso. Então, se você está com alguma dificuldade, por favor, mande um WhatsApp, ligue e a gente vai ter o maior prazer de poder te ajudar. Se a gente não tiver como, a gente vai pedir ajuda e a gente vai conseguir vencer esse momento. Se você também precisar de oração, se você quiser bater um papo, né? Essa semana eu tive um tempo com a Sara pelo WhatsApp vídeo, e foi muito legal. Então, se você precisar de um tempo, se você precisar conversar um pouco, nos procure. Amo muito, muito vocês. Beijos no coração. Tchau.